Nem ministro, nem autarcas ou acadêmicos garantem que os grandes fogos acabam em 2018. Começamos com o que parece uma evidência para todos os que estudam esta área: não existem soluções instantâneas que resolvam os problemas acumulados durante anos. A estratégia que agora começa a ser delineada na prevenção e no combate dos fogos florestais levará anos. Dito de outro modo, se espera que o país não arda em 2018, e não haja incêndios de grande dimensão como os de junho e outubro, leia o artigo até ao fim. O que está já a ser feito? A Sábado sabe que a unidade de missão, coordenada pelo engenheiro florestal Tiago Oliveira, definiu a prevenção, através, por exemplo, da sensibilização para a limpeza das áreas florestais, como um dos objetivos a alcançar em 2018. Mas o responsável deste organismo, que está a funcionar na presidência do Conselho de Ministros, está consciente de que as medidas de curto prazo não bastam e que é necessário avançar também com a elaboração de uma estratégia de longo prazo, nomeadamente com a profissionalização dos dispositivos, a cooperação entre o público e o privado com a promoção de investigação científica, ou a integração das políticas públicas, até agora dispersas, numa única entidade, a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, promulgada na semana passada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas que só iniciará funções no próximo ano. E como fica o país até lá? Apesar de aplaudirem o que está a ser feito, mesmo com algumas reservas, já lá chegaremos. Os especialistas ouvidos pela Sábado temem que os incêndios de grandes proporções voltem a assolar o país durante o verão. E nem o ministro consegue admitir o contrário. Autarquias ou governo, quem é o responsável pela limpeza? Não há dúvidas de que muitos municípios estão atrasados. A lei é de 2006, tem 12 anos. Entre 2011 e 2017, nota o relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de junho do ano passado, os 11 concelhos então afetados só tinham executado 19% das faixas de gestão de combustível previstas. A monitorização por parte das entidades competentes, as comissões de defesa da floresta, os gabinetes técnicos florestais na escala municipal e o Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta ao nível nacional, era também praticamente nula, na data. De igual modo, em todos estes concelhos a limpeza em volta das habitações, 50 metros, e dos aglomerados, 100 metros, era baixa. Neste último caso, em 3 deles, reconhecia o relatório, nem fora executada. Das últimas declarações do MAE depreende-se que o governo não quer entrar numa guerra de palavras com os municípios. A intenção, expressa várias vezes pelo ministro da Administração Interna e pelo primeiro-ministro, é que entidades e cidadãos se mobilizem para limpar os terrenos florestais e a área em torno das aldeias no inverno e na primavera, agora. Mas a Associação Nacional de Municípios distribuiu uma circular de 6 páginas a todos os presidentes de Câmara em que refere que o Estado Central não pode alijar as suas responsabilidades, quando sabe que não estão reunidas as condições mínimas indispensáveis ao seu cumprimento. Um dos problemas enunciados no documento, a que a Sábado teve acesso, é a inexistência de um cadastro de propriedade rústica que permita identificar e multar os donos dos terrenos que não forem limpos. Outro, não vai ser possível garantir este ano que não existirão situações de risco para as populações com o tempo e as empresas, com capacidade, equipamentos, meios que temos disponíveis para fazer a limpeza das chamadas faixas de gestão de combustíveis, avisa Antônio Louro, vereador com o Pelouro da Floresta e Proteção Civil em Imação. No concelho terão de ser feitas numa extensão de 166 hectares. Estas faixas, sem qualquer vegetação, limitam a passagem de um fogo de uma área para a outra. Além disso, explica o social-democrata, com o tempo que os concursos demoram, dificilmente as empresas estarão escolhidas a tempo.
O governo já disse, no entanto, que por existir um motivo de segurança nacional, podem avançar para os concursos sem o visto prévio do Tribunal de Contas, o que acelerará o processo. E para os custos da limpeza nos terrenos dos proprietários que não a façam até 15 de março, haverá uma linha de crédito, mas não há fundo perdido, como queriam as câmaras. A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, aponta a responsabilidade também aos proprietários. Imaginemos que 50% dos proprietários fazem as limpezas. Obviamente que isso nos facilita a vida. Agora, se não o fizerem, teremos uma tarefa hercúlea e não sei se teremos capacidade de resposta. A autarca socialista, que é vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, tem um discurso menos acusatório que o deste organismo. É conciliadora, não se coloca a questão de não querer fazer ou de não ter toda a disponibilidade para fazer. A dificuldade pode ser na operacionalização da limpeza. O que temos que ter é a consciência de que fizemos tudo o que era possível. Ninguém nos pode obrigar a fazer o que não temos capacidade para fazer, diz. As entidades existentes têm capacidade de resposta. O presidente da Câmara do Sardual, o social-democrata Miguel Borges, diz que o sistema de defesa contra incêndios está assente em pés de barro. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ICNF, não tem capacidade de resposta. Há autos de notícia levantados há mais de um ano pelos gabinetes florestais dos municípios quanto às reflorestações desorganizadas de eucaliptos e que ainda não tiveram resposta desta entidade. A Guarda Nacional Republicana, GNR, tem falta de meios para a vigilância, faltam mais de 4.000 efetivos no interior. Há uma patrulha de 2 homens para 3 conselhos, diz. Por fim, aponta também o dedo à estrutura da proteção civil, nenhum fogo começa grande. No nosso país, assente em associações humanitárias, há muito amadorismo. A falta de meios para combater nos primeiros minutos. A profissionalização e a formação dos bombeiros é um dos pontos identificados pela unidade de missão, coordenada por Tiago Oliveira. Também duplicaram os membros das unidades de intervenção e socorro GNR, de 500 para 1.000. O engenheiro silvicultor João Bugalho pede que os planos sejam traçados no terreno. Ditam-se ordens para o interior do país que, no local, não tem correspondência com a realidade local, refere. As diretivas estão certas. O Laboratório de Fogos Florestais da Universidade de Trás-os-Montes considera que a legislação é sofrível do ponto de vista técnico. É que, entende este organismo, a separação de 10 metros entre copas de eucaliptos e pinheiros será contraproducente porque aumentará a produção de vegetação por baixo das árvores e diminuirá a umidade do combustível. Mesmo em condições não extremas, com ventos de 15 km por hora, não é por estarem mais espaçadas entre si que as árvores deixarão de arder. O combate deve concentrar-se em torno das aldeias. Durante os grandes incêndios do ano passado, sucederam-se as vozes de populares que na comunicação social clamaram para que os bombeiros e a proteção civil defendessem casas e aldeias. E ninguém aparecia. A questão, dizem os especialistas, é que não pode ser só isso, e tem sido. Um dos grandes erros que cometemos até agora tem sido que, sucessivamente, os governantes têm se preocupado mais com o combate do que com a prevenção, lamenta João Bugalho. O arquiteto paisagista Henrique Pereira dos Santos acrescenta que até a prevenção feita no terreno. O problema, além de poder ser insuficiente, é que a que existe não é usada no combate. E exemplifica com a existência das faixas de gestão de combustíveis, que reduzem a intensidade do fogo para que possa ser combatido. Mas para isso ter efeito, tem de se ter o dispositivo nessa altura. E não se tem porque está à volta das aldeias. O país tem estado mais concentrado nas consequências dos incêndios do que nas suas causas. Isso nota-se, por exemplo, nos orçamentos. Entre 2013 e 2016, os custos de prevenção eram de 25 milhões de euros.
Era 3,1 vezes menos do que os gastos com o combate, 78,1 milhões de euros. O governo aprendeu com o erro e está apostado em dar a volta a estes números, diz o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. A lei das queimadas é restritiva, a mensagem de todos os especialistas, autarcas e governantes é que a responsabilidade sobre a prevenção de incêndios também é sua. Até este ano, nunca ninguém falava na autodefesa. Há uma consciência das pessoas para antecipar e fazer gestão à volta das aldeias, diz Henrique Pereira dos Santos. O engenheiro João Bugalho refere, contudo, que tem de se reduzir também o número de ignições. E, até pode ser incitando as pessoas a aumentar os fogos. Não há aqui nenhuma contradição, o fogo é um instrumento usado na renovação das pastagens, só tem de ser feito na época certa. Como a legislação é muito restritiva e exige muita burocracia, as pessoas fazem queimadas em alturas do dia em que não são apanhadas. Artigo originalmente publicado na edição número 721, de 22 de fevereiro de 2018.